Meus irmãos, temos estudado uma série intitulada Deus cuida de você. Porque o Senhor cuida de você. Você pode vencer aqueles grandes inimigos que se apresentam na caminhada cristã. E hoje, irmãos, eu quero falar sobre a falta de fé. Vença a falta de fé. Vamos ficar em pé para lermos Marcos, capítulo 9, versos 14 a 29. Você que está conosco, acompanhando-nos na transmissão, queira abrir a palavra de Deus e conferir aquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos diz. Marcos, capítulo 9, versos 14 a 29. Depois de lido o texto, por favor, irmãos, mantenham o texto bíblico aberto para que os irmãos possam comparar aquilo que eu direi com aquilo que está escrito. Se algum dia você estiver em dúvida quanto àquilo que ouviu, fique com aquilo que você leu na palavra de Deus. E depois me procure para conversarmos. Diz assim a palavra do Senhor. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, ele interpelou os escribas. Que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lo. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Deus nos ajude a compreender a sua palavra pela iluminação do Espírito Santo. Pode sentar, irmãos. O relacionamento com Deus da Bíblia se dá por meio da fé. O que é muito diferente daquilo que a maior parte das religiões tem apresentado. Do modo geral, irmãos, o homem tem apresentado um conceito humano para o relacionamento próspero com suas divindades. Normalmente por meio do esforço do homem ou da troca com os seus deuses. Isso não é cristianismo. No cristianismo, um Deus consciente de si, que se sabe, sábio, santo e todo-poderoso, estabelece que o homem deve reconhecê-lo como Deus e nele confiar. Isso é fé. Existe um verbo muito utilizado na língua grega, que é o verbo para quase todas as menções sobre fé, sobre confiança em Deus. Pisteu é confiança
O que é confiança, irmãos? É crédito que é dado a Deus. Ao reconhecer a existência do Deus Criador, do Deus sustentador da vida, você deve dar crédito a Ele e à palavra dEle. Você deve confiar nele. Caso contrário, será inviável relacionar-se com Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. O autor da Epístola aos Hebreus diz isso. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia não apenas que Ele existe, o que, do meu ponto de vista, é algo simples, até lógico, reconhecer a existência do Deus Criador. Mas é necessário também crer que Ele não apenas criou e abandonou a criação, mas Ele criou e continua cuidando. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Meus irmãos, o relacionamento com o Senhor deve ser pela fé. Ele é o autor, Ele nos permite crer nele. Mesmo depois da queda do homem, vários traços que temos da imagem e semelhança de Deus não se perderam. Inclusive, a oportunidade de crer no seu Criador. Ele é o autor da fé e é também quem sustenta a fé. Sem fé, irmãos, é impossível viver. Pelo menos viver bem. É a razão maior pela qual muitas pessoas desistem da vida, porque já não mais conseguem viver pela fé. Não conseguem crer que Deus está de olho nelas. Não conseguem crer que no dia seguinte, assim como o sol que nascerá, as misericórdias do Senhor se renovarão. Por isso vale a pena, em meio à tristeza, ao pessimismo, ao cansaço da vida, dormir dizendo: Senhor, Tu podes transformar todas as coisas. Permita-me amanhã, como o Senhor ordenou ao Lázaro morto e mal cheiroso voltar a viver, amanhã voltar a ter vida. Irmãos, quando não se tem mais fé em Deus, é muito provável que o pensamento do autoextermínio, do desprezo pela vida, passe a dominar a mente do homem. Sem fé, não é possível viver satisfatoriamente nesse mundo. Do meu ponto de vista, irmãos, e penso que eu posso falar sobre isso porque trabalho com vidas, aconselho vidas há mais de 2 décadas, pastoreio igrejas há mais de 2 décadas. Aquela pessoa que desistiu da vida pela fé está sendo empurrada pouco a pouco a desistir da vida. Irmãos, nesse mundo em que nós vivemos, nesse mundo mau, nesse mundo tenebroso, deixar de viver pela confiança em Deus é se expor a uma vida inviável. Jesus encontrou o cenário perfeito para falar disso, de fé, num contexto em que o grande tema era: por que faltou fé a quem anda com Jesus? Meus irmãos, o texto bíblico que lemos está colocado após um dos mais emblemáticos momentos que Jesus pôde experimentar ao lado de Pedro, Tiago e João, quando os levou a um monte chamado de Monte da Transfiguração. Momento extraordinário em que viram dos céus confirmação acerca da divindade de Jesus. Estavam ainda cercados pela experiência do Monte da Transfiguração, quando pensaram os apóstolos que estavam com Jesus em não mais deixarem aquele monte e agora desceram para a vida real. A vida real é assim: Satanás nos ataca. Nós lidamos com grandes limitações. Problemas nos cercam. E na vida real, uma grande confusão foi encontrada por Jesus, Pedro, Tiago e João. Os mesmos apóstolos que outrora foram por Jesus autorizados a anunciarem as boas novas, incluindo a expulsão de demônios, agora estavam envergonhados. Escribas e populares estavam discutindo sobre a dificuldade dos apóstolos de repreenderem a ação de demônios na vida do filho de um homem que pediu auxílio. Meus irmãos, Jesus encontrou a discussão
acerca da fé dos seus discípulos, porque não foram capazes de expulsar o espírito maligno que atormentava o filho daquele homem perturbado, incomodado, entristecido com o estado de opressão do seu filho. Havia uma multidão, segundo o versículo 14, ao redor deles estavam discutindo escribas. Jesus, então, surpreso, perguntou no verso 16: o que vocês estão discutindo com tanto interesse? Por que os meus discípulos parecem constrangidos? Por que há uma ponta de sarcasmo e um semblante de zombaria nos escribas? E por que aquele homem lamenta tanto por seu filho? Me falem daquilo que está acontecendo. Possivelmente, irmãos, já havia gente zombando de Jesus e duvidando do seu poder, porque os seus apóstolos nada puderam fazer por um jovem endemoniado. No verso 17, então, uma pessoa da multidão diz: mestre, eu trouxe o meu filho possesso por um espírito que atua nele de tal modo que o impede de falar. E esse espírito maligno lança o meu filho por terra e ele espuma. E ele está sendo visto o tempo todo definhando. Eu pedi aos seus discípulos, como o Senhor mesmo, em outras ocasiões, fizera, que expelissem o demônio que atormenta o meu filho há tanto tempo, e eles não puderam, eles não tiveram poder para fazer isso. A partir daí, irmãos, Jesus dá atenção à falta de fé. E por um instante, ele não dá atenção à expulsão do demônio, porque ele sabia que com uma palavra dele, muito em breve, o espírito maligno teria que deixar aquele jovem. Jesus passa então a tratar a falta de fé quando ele questiona a incredulidade dos seus apóstolos. Jesus diz: ó geração incrédula, verso 19, até quando eu terei que suportar a falta de fé de vocês? Até quando teremos que sofrer com a incredulidade de vocês? Tragam um menino. Olhe para Lucas, capítulo 18, verso 8, e esse texto lido é mencionado em 3 evangelhos, nos sinóticos. Lucas 18, verso 8, diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meus irmãos, será que na vinda do Senhor Jesus, no seu novo advento, será encontrado amor pelo Senhor, confiança em Deus, fé verdadeira no Senhor? Pois Jesus está aqui questionando a geração incrédula. A melhor tradução, e eu fui ler o texto original, é geração sem fé. A palavra aqui é apistos, é sem crença em Deus. Geração que professa a existência de Deus, mas não dá crédito na vida prática, não confia nele. Jesus lamentou muito isso, dizendo: ó geração incrédula, até quando insistirão em abandonar o caminho da fé? Porque vocês têm tão pouca fé? Depois de tudo que Jesus já havia dito e feito, irmãos, ainda faltava fé. A palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, que Jesus decidiu confrontar aqui a falta de fé. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6, verso 7, o mesmo evangelho, e você verá que Jesus chamou os 12, que estavam ali agora diante do menino endemoniado, e que não puderam expulsar o demônio. Jesus chamou os 12 e passou a enviá-los em Marcos 6, 7, de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Não sei quantos irmãos, assim como eu, já tiveram que lidar com pessoas endemoniadas. É das cenas mais tristes que já vi em minha vida e algumas vezes pude ver. Eu oro a Deus para que eu não viva vendo, porque, irmãos, é lamentável, é triste. Mas se em algum momento o Senhor tiver que me reservar mais uma vez lidar com o endemoniado, eu terei que orar em nome de Jesus, clamando ao Senhor para que expulse o demônio. Irmãos, é uma cena triste. Só que mais triste é acreditar que
você não poderá, em nome de Jesus, ajudar o endemoniado. Mais triste do que tudo que acontece com uma pessoa que perdeu a capacidade de escolher e está sob a influência de Satanás, é ver alguém que vive em nome do Senhor Jesus Cristo e que nada pode fazer e que não se dispõe a assistir, a orar e, confiada no Senhor, lidar com uma pessoa endemoniada. Meus irmãos, Jesus está tratando a falta de fé. E para a falta de fé, existe remédio na palavra de Deus. Vença a falta de fé, ouvindo as palavras de Jesus. Eu quero compartilhar com você aquilo que é a minha compreensão. Eu já decidi há algum tempo que para a minha incredulidade o remédio é ler mais a palavra de Deus. Meu irmão, faça isso. Você está sendo assaltado pela incredulidade? O pastor pregou sobre a volta de Jesus e no fundo você diz: eu tenho dificuldade de acreditar que esse mundão chegará ao fim e que Jesus virá e que nos transportará ao céu. Leia a palavra de Deus. Sature a sua mente e o seu coração com a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é tão divina, é tão verdadeira, é tão inspirada, que quando você se expõe à palavra de Deus, você se expõe à fonte de fé que você precisa. Eu decidi que a minha falta de fé, como crente em Jesus, eu tratarei com Bíblia aberta. É abrir a Bíblia, é ler a palavra de Deus, é me deixar cercar pelo conselho do Senhor. Veja o que diz Romanos, capítulo 10, verso 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu decidi confiar na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que a fé vem pela exposição à palavra de Cristo, eu quero me expor. Aliás, irmãos, as igrejas bíblicas sempre reservam um generoso espaço do culto para a pregação da palavra de Deus. Uma igreja que não é exposta à pregação da palavra de Deus, em algum momento deixará de crer em Deus. É por isso, irmãos, que nós vemos em nossos dias movimentos estranhos como o da teologia coach. Uma pessoa que fala da sua própria sabedoria. Cultos em que a pregação não é mais em torno do texto bíblico, mas é em torno de longas experiências que por vezes podem ser até interessantes, mas não são melhores do que aquilo que está escrito. Igrejas bíblicas decidiram expor a palavra de Deus, expor todo o conselho de Deus aos homens, crendo que a palavra de Deus é inspirada e é proveitosa para instruir, para corrigir, para exortar, para aconselhar o homem. A palavra de Deus é suficiente para moldar o homem aperfeiçoado. Meus irmãos, quando nós ouvimos as palavras de Jesus, nós estamos combatendo a falta de fé que é nossa. Me permita a sinceridade e eu continuarei sendo sincero, esse é meu compromisso com os irmãos. Eu sou assaltado pela incredulidade, pela falta de fé. Os irmãos nunca ouviram falar que igrejas experimentam dias difíceis. Às vezes faltam recursos e pastores são tentados a agir com incredulidade, a pensar assim: dessa vez nós não teremos solução na igreja. Pois, irmãos, todas as vezes que eu sou assaltado pela incredulidade, eu resolvo abrir a Bíblia e repreender a falta de fé com a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quando nós ouvimos as palavras de Cristo, nós estamos ouvindo aquele que quer nos fazer viver pela fé. Olhe para Jesus em Marcos 9, o texto que lemos. Quando Jesus pergunta ao pai do menino endemoniado: tudo bem, eles não puderam expulsar, mas deixe-me entender quem é o seu filho. E há quanto tempo isso acontece? Ele diz: desde muito novo. Irmãos, a possessão demoníaca é consequência de um tempo prolongado de exposição às obras das trevas. Assim como alguém que se expõe ao Senhor é possuído pelo Espírito Santo, isso é o que acontece com o convertido, há pessoas que se expõem ao maligno de tal modo que elas são dirigidas pelo maligno. Então, o pai do menino endemoniado, aqui, irmãos, a ideia não é de uma criança, a ideia é de um adolescente,
O texto traduz como infância, mas o referencial não é o moderno. Então ele diz: Senhor, isso acontece desde muito cedo. E é triste ver o que acontece com ele. E então, no verso 22, o homem diz a Jesus: olha, os teus apóstolos, os teus discípulos, os teus enviados, nada puderam fazer. Mas eu ouvi falar do Senhor. E se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. No verso 23, Jesus diz: se eu posso, se eu tenho poder para repreender o espírito imundo, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível a quem tem fé no Deus em nome de quem aqui estou. Tudo é possível a quem confia em Deus. Irmãos, imaginem o que é para mim, para você, num momento de dificuldade financeira, ou diante de um diagnóstico desanimador da saúde, ou depois de termos sido traídos, ou depois de vermos aquilo que está acontecendo no mundo, esse cenário de guerra tão terrível. O que é abrir a palavra de Deus e ler aquele que nunca mentiu, aquele que é santo, aquele que é justo, aquele que é admirável, dizer tudo é possível ao que crê. Meu irmão, você precisa ler o santo livro. D.L. Moody, o grande avivalista evangélico, dizia: ou o pecado me fará evitar este livro, ou este livro me fará evitar o pecado. E falta de fé, para mim, é pecado. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Conheci o evangelho ainda muito cedo. Vi tudo aquilo que Deus pode fazer na vida de um homem perdido. Irmãos, vi resposta de orações entre eu e Deus, coisas que somente eu e Deus sabíamos. Meus irmãos, se o pastor Tarcísio age com falta de fé, isso é pecado, irmãos. Nós precisamos nos expor à palavra de Deus, porque falta de fé é pecado. Meus irmãos, eu tenho tido alguns hábitos ao longo da vida cristã, e como disse aos irmãos, há algumas coisas que eu só falo com Deus. Porque eu digo a mim mesmo: você nunca irá duvidar de que foi Deus. Ninguém sabia, só você e Deus. E quantas respostas extraordinárias de oração. Irmãos, lá na minha cabeça, eu clamando ao Senhor: Senhor, isso é entre eu e o Senhor. Senhor, sabe essa questão? Sabe essa luta? Sabe esse alvo? Eu e o Senhor. Se vier a acontecer, eu vou passar toda a minha vida dando glória ao Senhor. Eu saberei que ninguém ouviu isso. Meus irmãos, se exponham à palavra de Deus. Jesus nos ensina que tudo é possível a quem vive pela fé. É possível até desistir do pedido que Deus não aprova. Porque fé é confiança em Deus. João diz assim, que nós devemos orar e tudo que pedimos em nome de Jesus, o Senhor concederá. Se você está pedindo algo em nome de Jesus, você não pedirá algo que é desaprovado por Jesus. Peça qualquer coisa. Se for da vontade de Jesus, Ele concederá. Então alimente-se da palavra de Jesus e Ele te chama todos os dias à comunhão com Ele pela oração da fé. Quando nós oramos ao final dizendo, em nome de Jesus, o que estamos dizendo? Senhor, estamos te pedindo algo que só Jesus pode fazer. E estamos pedindo não porque merecemos, mas confiados nos méritos de Jesus. É em nome de Jesus, que é o nosso intercessor diante do Pai, que nós pedimos alguma coisa. Então, quer vencer a falta de fé? Ouça as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus estão no livro de Jesus. Toda palavra em nome de Jesus, que não está fundamentada no livro de Jesus, não é palavra de Jesus. Jesus nunca nos dará um recado que seja contrário à bendita palavra dele. Dessa palavra, o próprio Jesus disse que passarão céus e terra, mas ela não passará. Então, meu irmão, não fique confiando em adivinhos, em coaches. Não fique confiando em gurus do mundo gospel. Confie na palavra de Jesus Cristo. Se você tem boa comida, por que você se exporá à comida que pode estar estragada, vencida? Se expõe à palavra de Jesus Cristo. Como é que se vence a falta de fé? Ouvindo as palavras de Jesus. Em meio à falta de fé, Jesus entra em cena e começa a ensinar. Vocês são geração incrédula, arrependam-se.
Vocês não lembram de tudo que eu já fiz? Continuem crendo. Vocês não sabem que Deus é todo poderoso? Busquem ao Senhor porque vocês estão temendo o maligno. As palavras de Jesus mudaram o cenário, irmãos. Como vencemos a falta de fé? Clamando a Jesus com humildade. Aí, meu irmão, vem mais um conselho bíblico para você. Entra no teu quarto, tranca a tua porta e abre a boca, clama ao Senhor. Senhor, eu estou sendo incrédulo, corrija o meu coração. Sustente a minha fé, aumente a minha fé. Essa é uma oração bíblica. Aumenta a minha fé. Irmãos, é bíblico dizer: tem misericórdia de mim que vou perecendo. Ajuda-me, Senhor, porque eu sou um homem de pequena fé. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Por isso, muitas vezes, agiremos como incrédulos. Depois que Jesus disse ao pai do menino, no verso 23, tudo é possível ao que crê, imediatamente o pai do menino, com lágrimas, exclamou: pois agora eu creio. Ouviu a palavra de Jesus e com humildade disse: Senhor, eu me arrependo de ter condicionado qualquer coisa à minha percepção de quem é o Senhor. O Senhor pode, eu agora creio. Então, Senhor, humildemente ajuda-me na minha falta de fé. Essa é uma daquelas orações que Deus quer ouvir do seu povo. É oração bíblica, irmãos. Ajuda-me na minha falta de fé. Quase que todos os dias eu oro fazendo 2 pedidos ao Senhor. E não é vã repetição, irmãos, porque é uma necessidade diária. Vã repetição é aquilo que dizemos ao Senhor sem que creiamos, sem que seja uma real necessidade. Quase que todos os dias eu peço ao Senhor: aumenta a minha fé e me dê sabedoria. São necessidades minhas diárias, irmãos. Eu sugiro a você que ore assim: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. O meu filho que está afastado do Evangelho, eu, no fundo, não creio mais que ele voltará. Ajuda-me na minha falta de fé, Senhor. Quantos irmãos em Cristo viram os filhos voltando-se para o Senhor depois de um tempo de frieza espiritual? Por que eu não estou crendo? Ajuda-me na minha falta de fé, Senhor. É aquela pessoa que diz: olha, existe alguém na minha igreja com quem eu tenho dificuldade tão grande que eu tenho pensado em ir embora da minha igreja. E não crê mais, irmãos, que Deus é poderoso para operar o milagre da reconciliação. Peça a Deus que te ajude na sua falta de fé. Há muitos anos, em uma outra cidade, em uma outra igreja, os irmãos não sabem qual é este lugar, uma pessoa me disse: pastor, depois da ceia do Senhor, eu entendi que eu preciso procurar um irmão. Eu não sei o que eu fiz, mas ele me trata muito mal e ele demonstra não gostar de mim. E eu já tentei conversar, mas não há espaço. O que eu faço? E eu disse para esse irmão: não faça nada. Quase que eu cantei o que nós cantamos aqui hoje. É meu, somente meu, diz o Senhor, todo o trabalho. O teu trabalho, meu filho, é descansar em mim. Eu disse a esse irmão: ore pedindo a Deus que Ele prepare o momento para essa conversa. E eu disse para ele: irmãos, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Não faça nada, peça a Deus. Irmãos, ele sentava na nave da igreja e a pessoa que estava indiferente com ele sentava na galeria. Ele sentava na ponta direita, parece futebol, e o outro sentava na ponta esquerda, no alto. Acontece, irmãos, que essa pessoa que sentava na galeria, antes que eu dissesse amém, no final do culto ele descia, corria e ia embora. E o outro saía calmamente e a estratégia parecia perfeita, mas crimes perfeitos não existem. Chegou o dia em que deu errado. Aquela pessoa que estava na galeria esqueceu a chave do carro. Ali na hora do culto a chave caiu. E quando ele chegou lá fora, ele disse: a chave está no banco. E ele voltou. E aí, irmãos, quando ele voltou subindo as escadas, ele deu de frente com quem? Com o irmão que sentava na nave. E aí esse irmão depois narrou para mim a cena. Ele disse: pastor, que coisa extraordinária. Eu não sabia que seria naquele dia. Nós nos vimos de frente. E de início aquele susto e depois um tratamento gentil de um pelo outro. Como vai, meu irmão? Tudo bem? E você? Tudo bem.
olha, já que estamos aqui, será que a gente pode sentar ali numa sala e conversar? Claro que sim. Conversaram, resolveram e permaneceram os dois na mesma igreja. Irmãos, isso aconteceu com alguém que em algum momento humildemente disse: Senhor, eu não sei como fazer, eu não sei como chegar, eu não sei o que dizer, eu não sei como isso vai acontecer, me ajude na falta de fé. Irmãos, e Deus preparou. Quando clamamos a Jesus com humildade: Senhor, dependo de Ti, me ajude a crescer na fé, Ele ouve e responde. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 17, no verso 20. Aqui nós encontramos o texto sendo narrado por Mateus. E Mateus então narra o seguinte, que Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. É por isso que vocês não puderam expulsar o demônio desse jovem. E eu expulsei. É por causa da pequena fé de vocês. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, você conhece o grão de mostarda? Eu conheço. O grão de mostarda, irmãos, parece com um grão de chia. Sabe? A chia que a gente utiliza ali, com os cereais, com as frutas. Só que o grão de mostarda é menor do que o grão de chia. Direis a um monte, a essa estrutura geológica imensa: passa daqui para acolá e ele obedecerá a vocês. Nada vos será impossível. Jesus sabia o que estava dizendo, irmãos. Numa época em que não existiam os equipamentos nossos que rasgam os montes, furam os túneis dos montes. Para aquela geração, Jesus está dizendo: sabe aquilo que para vocês é muito difícil? Um pouco de confiança em Deus resolve, porque a questão não é a fé de vocês, mas é aquele em quem vocês confiam. Basta um primeiro e pequeno passo de fé e vocês verão o que o Senhor é capaz de fazer. Meus irmãos, é bíblico pedirmos a Deus que aumente a nossa fé. Você tem lutado com a falta de fé? Se humilhe clamando a Jesus para que faça aumentar a sua fé. E por fim, lembre-se daquilo que Jesus tem feito. Os apóstolos que não puderam expulsar o demônio se esqueceram de tudo que Jesus houvera feito. Jesus já havia expulsado demônios e feito coisas mais impressionantes. Diz a palavra de Deus que a multidão olhava para Jesus no verso 25, quando Jesus não entrevistou o demônio, quando Jesus não fez daquilo um espetáculo deplorável que você vê na sua TV. Diz a palavra de Deus que Jesus ordenou ao espírito imundo: eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. A palavra de Jesus foi: saia, porque você não pode contrariar a vontade de Deus. Abandone a vida desse menino, porque eu estou respondendo o clamor do pai dele. O espírito imundo clamou, agitou-se, diz o verso 26, e o menino desfaleceu, parecia estar morto, mas Jesus o tomou pela mão, como ele faz conosco, e ergueu o menino, e o menino se levantou. E quando entrou em casa, os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, nós não entendemos. Nós recitamos as palavras que o Senhor recitou todas as vezes, e por que nós não o expulsamos? Jesus disse: porque não se trata de palavras, trata-se de vida na presença do Pai, que é todo poderoso para repreender o demônio. Esta casta não pode sair senão por meio de oração. Não está, irmãos, nos mais antigos originais a palavra jejum, mas em alguns textos traduzidos está aí o acréscimo do jejum. Bem, o jejum entenda como a decisão de um crente por um tempo excelente de oração. Nós não jamais convocaríamos uma igreja inteira a jejuar, isso não é bíblico, mas o jejum pode ser a decisão particular do crente. Eu deixarei por um tempo a alimentação, porque eu quero investir esse tempo em oração profunda com o Senhor, ininterrupta. Então, resumidamente, o que Jesus está dizendo é: não sai se não for por meio da oração. E o que é oração, irmãos? Oração é a declaração de que você não depende de você, mas daquele a quem você ora. Oração é a busca por aquele que tudo pode. Oração
é a desistência de resolver com seus recursos, é buscar os recursos da parte de Deus. O que Jesus está dizendo é: vocês não expulsaram, porque vocês não oraram em nome daquele que pode expulsar, porque vocês não confiaram, porque faltou a fé do tamanho de um grão de mostarda para expulsar o demônio que atormenta esse jovem. Veja o que Jesus tem feito, e saiba que Jesus te ouve, e te responde, e te levanta. Veja as vidas que Jesus tem transformado. Não é possível que o evangelho seja uma farsa, porque você e eu sabemos que não é uma farsa a multidão de transformados por algo maior do que a boa vontade deles e que temos visto em nossas igrejas. Você e eu sabemos que Jesus Cristo não é uma ilusão, porque pessoas iludidas não dão a vida por uma ilusão como os apóstolos fizeram. Não abandonam a agenda e saem para ganhar o mundo em nome de Cristo. Eles viram Cristo vivo, ressurreto. Os medrosos, os que negaram a Cristo, os que abandonaram o Senhor, os que depois da morte de Jesus, da sua crucificação, ainda não crendo na ressurreição, pensaram que tudo estava acabado, voltaram para a sua vida normal. Pedro voltou para a sua pescaria comum. E algo aconteceu para que eles morressem por amor a Cristo. A tradição diz que o apóstolo Pedro foi morto crucificado, mas antes de crucificado ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de ter uma morte semelhante à do seu Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, quem daria a vida por uma mentira? Quem daria a vida por uma catarse coletiva? Não é possível dizer que as mais de 500 testemunhas do Cristo ressurreto combinaram uma grande farsa. Não. Eles viram Cristo vivo. E viram Cristo vivo em todos aqueles que foram transformados pelo poder do Evangelho. Você que é crente não será capaz de esquecer de todas as vidas que foram transformadas por algo muito superior àquilo que elas mesmas eram ou podiam fazer, o poder do Evangelho. A palavra de Deus, no verso 20, Marcos 9, 20, nos mostra a palavra de Deus dizendo que não se tratava de um menino com epilepsia ou coisa semelhante. A palavra de Deus não fala de um menino que estava passando mal naquele momento. A palavra de Deus diz que havia um espírito mau atormentando aquele menino. No verso 25, Jesus repreende o espírito imundo, chamando de espírito que causava mudez e surdez. Jesus, irmãos, não se engana. Ele sabia, estava diante da ação do maligno. No verso 27, Jesus pega um menino desfalecido. Irmãos, a cena é de alguém que só poderia voltar a ter vida normal se o Senhor Jesus tivesse misericórdia dele, e ele teve. 1 de João, capítulo 5, no verso 19, nos diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Você precisa viver como alguém que pertence ao Senhor. E quem pertence ao Senhor, confia no Senhor. Quem pertence ao Senhor, crê que Deus realiza milagres. Meus irmãos, uma das épocas mais tristes que nós evangélicos enfrentamos em nossa história foi a transição do século XIX para o século XX, quando um lixo teológico chamado liberalismo adentrou alguns seminários evangélicos e algumas igrejas, negando a existência dos milagres do Senhor. Meus irmãos, se eu creio num Deus que não realiza milagres, eu creio num Deus que não é Deus. O natural me pertence. O natural para mim é: enquanto eu tenho saúde, eu ordenarei aos meus pés e às minhas pernas que caminhem e eu conseguirei chegar em outro lugar. O sobrenatural está nas mãos daquele que me criou. Criou as minhas pernas e os meus pés. Ele pode fazer com que um homem que não tem vigor nas pernas volte a ter. O liberalismo teológico, que ainda hoje, muito embora tenha pequeno número de seguidores, mas causa grande estrago, foi capaz de dizer que os milagres da palavra de Deus, na verdade, foram ilustrativos. Não é verdade. Eu e você sabemos do grande milagre da salvação.
Quantos de nós éramos perdidos, irmãos? Amávamos o mundo. Queríamos era pecar. Não queríamos qualquer envolvimento com igreja de crente, com Deus, com Bíblia. E, meus irmãos, um milagre aconteceu. Como negaremos os milagres do Senhor? Como negaremos o poder do Evangelho? Jesus quer que você viva como quem pertence a Ele. Esse mundo incrédulo dirá que o dinheiro resolve tudo, que os contatos facilitarão a vida, que o homem preparado se dará bem na vida. Isso é o mundo que jaz no maligno. Nós somos de Deus, irmãos. Quem é de Deus sabe que é limitado, mas que Deus tudo pode. Quem é de Deus sabe que precisa se humilhar diante daquele que tem todo o poder. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Meus irmãos, Jesus quer que sejamos aqueles discípulos que dirão ao mundo: vejam o que Jesus tem feito. Não sejam uma geração incrédula. Não se deixem vencer pela falta de fé. Oremos para que o Senhor aumente e sustente a nossa fé. Mas quando a falta de fé estiver batendo o seu coração, abra-o para Jesus. Vá ler a palavra de Jesus. Abra a boca e vá clamar a Jesus para que aumente a sua fé. Vá lembrar daquilo que Jesus tem feito. Eu concluo com 1 de João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Qual é a vitória do crente? A fé. Deus te sustente, meu irmão, para que você vença a falta de fé. Mais uma vez, ouça as palavras de Jesus. Clame a Jesus para que aumente a sua fé. E olhe à sua volta, veja aquilo que Jesus tem feito. E você viverá pela fé.